Boa noite. Eu estava preocupado que não ia chegar a tempo mesmo, mas deu certo. O Edu estava enrolando aqui, né? Minha gente, que alegria estar de volta, que bom. É sempre um privilégio poder visitar os irmãos, ver como a graça de Deus tem operado no meio de vocês, poder ser edificado, contribuir também com alguma coisa. E além da alegria, é uma renovação de mente e coração, todas as vezes que nós temos a chance de ver Cristo operando no meio do seu povo, né? Vendo pessoas amadurecendo, revisitando amigos, revisitando a família. Mosaico é família espiritual, né? Minha família, minha casa, nesse lugar, nessa cidade. Então, que bom poder compartilhar com vocês. Foi me dada uma tarefa, pregar na série. O Edu não deixou eu pregar o que eu estava querendo. Então, estou forçado aqui. Não, estou brincando, gente. Não, o Edu não fez isso. Seu pastor não faz isso, né? Ele é muito amável. Não é isso? Quem ama seu pastor aqui? Meu Deus. Opa, Kleber. Vamos lá. Amém. Vamos falar da humildade de Jesus. É sempre um privilégio falar de Jesus. Sempre uma alegria falar de Jesus. Na verdade, se nós estamos aqui hoje, é por causa de Jesus. E se nós vamos continuar a nossa trajetória de família espiritual, de igreja de Cristo, é por causa de Jesus. E sempre a igreja ela se reúne ao redor de Jesus. E é a partir de Jesus que nós temos a nossa identidade. Então eu quero hoje contribuir um pouco mais dentro dessa série que vocês estão aí desenvolvendo, aprendendo. E meu texto está em Filipenses, capítulo 2. No texto passado foi de 1 a 5, mas nós vamos ler até o 8, certo? Até o 8. Obrigado, João, pastor João, lá da Meta, que veio dirigindo uma Fórmula 1 aí. Meu Deus do céu, vamos lá. Deus é bom. Filipenses, capítulo 2, versos do 1 ao 8. Assim é a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição ou ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou querer ou ser igual a Deus, que era algo que ele deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, rico em misericórdia, louvado seja o teu eterno, santo e precioso nome. Peço, Jesus, que nessa noite o Senhor use a minha vida. Fala aos meus irmãos e minhas irmãs nessa noite, de encontro à necessidade deles. Que a tua mensagem seja pregada e aquilo que for pregado seja de acordo com a tua vontade. Que sair das minhas ideias, dos meus achismos, que passe por um filtro no coração deles, filtro do teu espírito. Mas aquilo que vier do Senhor permaneça e gere bons frutos, para a glória do nome de Jesus. Amém, 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 amém. Minha gente, falar da humildade
é falar da humanidade de Jesus. E antes de ir direto ao ponto, eu preciso mencionar isso para vocês. Grandeza gera imitação. Não tem jeito. Existe todo um comércio, existe todo um trabalho para capturar a nossa atenção e o nosso desejo por imitação. E nós somos assim. A nossa estrutura como seres humanos é uma estrutura que aprende com o olhar, que imita, né? Nossa imaginação, o nosso desejo, e aprendemos com a prática e principalmente observando outros fazendo. A criança aprende assim. A criança aprende muito mais observando você fazer do que com as suas palavras, né? Então, uma liderança, por exemplo, ela lidera sendo exemplo, fazendo. Se desejamos que um povo sirva, nós vamos servir. E sempre colocando um limite. E sabemos que nesse processo todo, algumas pessoas se aproveitam disso tudo, né? Infelizmente, seres humanos são assim. Mas grandeza gera imitação. Algo grande fascina e gera mudança de vida. É assim nos esportes, é assim na vida, é assim na família. Há um tipo de grandeza que, quando nós presenciamos, tudo muda e tudo fica diferente. Alguns exemplos. Eu sei que vocês não têm idade, algumas pessoas aqui, para lembrar do Dream Team americano de basquetebol. Tá? Quem lembra do Dream Team? Aquele time das Olimpíadas, eu não lembro agora, 92, olha aí, obrigado. Ele, né? Lembra de tudo, tem uma memória incrível, né? Dream Team 92. Aquele time era fantástico. Michael Jordan, Scott Piper, enfim, muitos outros. Uma lista de astros do basquete que encantavam. Era impressionante que nas Olimpíadas, né, e sempre é assim, né, no basquete, em alguns esportes, principalmente no basquete, quando o time americano está, já sabe que eles vão ganhar, né, vão estar ganhando ali. Alguns fazem frente, mas nem tanto. Mas nessa época o Dream Team encantou o mundo. Não era apenas uma seleção, era o melhor. E a maneira como eles jogavam, tudo que eles faziam ali, não só encantavam, mas gerava uma espécie de grandeza. Aquele esporte, ele foi elevado a um nível por causa de um time. Não era apenas um esporte americano, mas isso não é um esporte onde todos desejavam entender. Crianças de todo o mundo estavam ali com a cesta de basquete. Nem sabiam que era isso, mas por causa do Dream Team, eles estavam querendo, todas as crianças querendo a blusa do Michael Jordan. Né? Tanto que até hoje, a marca Jordan, ela é gigantesca. Só para você ter uma ideia, em 2 anos de contrato com a Nike, Michael Jordan ganhou mais dinheiro do que ganhou em toda a carreira, tendo apenas 5% de todo o valor que entra de todo Jordan. Para você ter uma noção do que foi aquela época e os frutos e o que vem reverberando ao longo do tempo. Você pode ter em sua memória algo que capturou você, algum tipo de futebol, né? Você lembra, talvez, do seu time do coração, lembra a época de ouro. Aquele time era incrível, e você lembra e você desejava jogar como eles. E é interessante, aquela glória, aquela grandeza, aquele estilo irresistível contagiou o mundo e fez com que crianças por toda parte do planeta comprassem camisas, usassem o nome. O nome Michael e o nome Jordan, depois das Olimpíadas, 5 anos depois, dominava. Eram os pais que davam nome aos filhos.
Por quê? Porque algo encantou. Era incrível, era grande. Pessoas falavam, eu quero ser como o Jordan, e escreviam sobre ele. Então, grandeza gera um desejo de imitação. É por isso que existe todo um movimento no meio evangélico, cristão, em outros lugares, todo um marketing para pegar a figura de alguém e elevar essa pessoa a um nível de grandeza que capture o coração e o imaginário, gera um espetáculo, porque sabe que o caminho é você imitar. É você querer fazer o mesmo, desejar ser como aquela pessoa. E existe todo um projeto para tudo isso. E curiosamente, meus queridos, essa passagem fala sobre isso. Ela fala que, como algo maior, ou a maior das grandezas, Jesus Cristo entrou nesse mundo, e aqueles que encontraram com a sua glória precisam olhar para ele e desejar segui-lo, imitá-lo. Desejar ser semelhante, fazer uma imitação. Mas aqui há um ponto muito interessante. A imitação de Jesus não pode ser simplesmente um desejo de imitar um ato nobre, uma jornada de Jesus. E eu quero inverter um pouquinho aqui. Jesus é o nosso exemplo. E ele deve ser o exemplo para todos. O grande problema é seguir a Jesus sem a consciência de quem ele é. E isso acontece bastante. Nós usamos Jesus como exemplo. E não existe melhor exemplo. Com certeza. Não existe o melhor exemplo. Agora, alguém que segue Jesus e imita os seus atos, sem ter a consciência de quem ele é, nós temos um problema aí. É por isso que eu quero inverter um pouquinho. Começar do 5 ao 8 e depois voltar para o 1. Porque no 5 fala assim, sendo Deus, se humilhou e morreu por nós. Vai até o 8, ele vai explicar e desenvolver isso aí. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo fez algo e você precisa pensar que nem ele. Paulo estava combatendo aqui uma questão muito interessante. Esses irmãos em Filipos, irmãos que lá em Atos 16, eles foram alcançados, uma igreja que foi implantada. Paulo tem um apreço, um carinho assim gigantesco por eles. Gigantesco. Tem um amor que ele começa falando da alegria e o desejo de estar com eles. Mas ele está combatendo uma coisa aí. Combatendo um certo conflito. Ele está combatendo um desejo que surge no meio deles, que não é compatível com aquele a quem Paulo apresentou e que estava mudando a vida. Paulo está combatendo não só uma atitude, mas uma origem que gera uma atitude. Perceba, eles estão aqui tendo um certo conflito, e esse conflito é um problema de submissão. Não só uma submissão para com a liderança, mas uns com os outros. Perceba que Filipenses 4, Paulo vai tratar e usar dois nomes, duas irmãs, né? A Evódia e a Sintique. Né? Ele vai usar, imagina, e ter o seu nome registrado no livro de Deus como uma repreensão. Está na história. Avise essas duas irmãs que elas são minhas cooperadoras, então parem de tentar ser maior que a outra. Vai lá, leia o verso 4. Você vai entender isso aí. E Paulo começa também o capítulo 1 falando algo muito interessante. Ele fala o seguinte: aos santos de Filipos e os bispos e os diáconos. Leia isso lá no capítulo 1. Mas espera aí, bispo e diáconos não são santos? Por que Paulo não fala todos os santos de Filipos? Ele simplesmente estava, com suas palavras, trazendo uma ordem para que as pessoas observassem que as suas atitudes,
a maneira como elas estão se portando diante de situações, diante dos seus irmãos, suas falas não estão correspondendo a quem eles pertencem. Eles não estão honrando o seu melhor amigo e o seu amigo que está preso. Porque eles estão observando a si mesmos acima do que eles são. Ou menos do que são. Aí está um problema nosso, existencial. A nossa luta é que as maiores guerras que nós temos é que às vezes nós pensamos sobre nós mais do que somos. Nos apresentamos às pessoas mais do que somos. Perceba, nós temos uma dificuldade porque nós queremos um caminho de grandeza para gerar em nós um tipo de valor. Perceba ministros. Ministros às vezes sustentam uma identidade na sua vocação e não em que eles são, de fato. E às vezes pessoas que estão diante de pessoas que são nobres, com um valor incrível, alguém com um testemunho incrível, mas eles sempre querem diminuir, porque pensar em alguém superior a eles não é legal, eles estão diminuindo. Nós estamos sempre nesse desequilíbrio. Quem aqui, por exemplo, tem dificuldade de ouvir um irmão mais simples, que às vezes fala errado, não tem uma boa retórica, um vocabulário, mas eu não consigo ouvir o irmão fulano de tal, por quê? Porque ele é inferior a mim. Pensamos assim. E por causa disso, nós sobrecarregamos a liderança, pastores. Fazemos isso. Nós temos dificuldade de conversar com irmãos que são simplesmente irmãos na igreja. Porque nós queremos pessoas superiores para quem nós devemos reportar e aprender. Eu acho que eu não estou falando nada muito novo aqui. Porque isso é em todos os lugares. Paulo está trazendo uma ordem. Existem pessoas aí dentro, nesse lugar, que eu endossei, que são bispos, que presidem no meio de vocês, outros que ajudam no desenvolvimento do cuidado da igreja e que vocês precisam respeitar. Mas não podemos jamais tentar imitar Jesus Cristo e encontrar o nosso lugar sem antes entender a estrutura no qual, ou seja, o início, a partida de toda a trajetória. Você não pode simplesmente olhar e falar, eu quero seguir Jesus e imitar Jesus Cristo em tudo que ele fez, sem entender. Porque durante o processo, daqui a pouco, você irá substituir Jesus por você. Porque assim fazemos. Muitos homens de Deus na história começaram imitando a Jesus. E daqui a pouco, eles assumiram uma postura superior à de Cristo. Cristo mais não era suficiente. Perceba o que Paulo está trazendo aqui. E é por isso que eu quero trazer esse argumento inicial. É vital que você entenda isso acerca de Jesus Cristo. Isso é mais importante para você do que aprender qualquer outra coisa a respeito da imitação, ou o que esteja ocupando a sua mente agora. Jesus, ele é Deus. E ele não é um mero homem. Não. Um mero ser humano como nós somos. E isso é importantíssimo. Ele é tão Deus quanto Pai, tão divino quanto o Espírito Santo. E ele não se tornou Deus ao longo da história. E ele não passou a existir num tempo na história. Ele já existia, ele é eterno. Pense nisso, não houve nenhum momento onde o Filho de Deus não era Deus. Não houve nenhum momento. E Paulo está tratando isso aqui. O Filho eternamente existia, em perfeita e eterna comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, sem nenhuma necessidade externa ao próprio Deus, que nós conhecemos como comunhão trinitária, né? Ou dança da Trindade, ou a pericorese.
A perfeição divina está entrelaçada em si, satisfação em si. Tem ali. Era isso. E a decisão de encarnar e redimir o povo não era porque ele estava sozinho, solitário, e precisava resgatar um povo para ter comunhão. Não. É um ato de grandeza e nobreza. Mas esse ato de grandeza e nobreza resulta em alguma coisa. Esvaziamento. Tá? Meu irmão vai me ajudar aqui. Entendo. Né? Obrigado, meu querido. Quem já me ouviu pregar é sempre assim, né, irmãos? Sempre assim. Vamos lá. Não se assustem. É um ato de nobreza. O que aconteceu aqui? Se tem alguém superior que poderia ficar de mãos limpas e não fazer nada, está somente ali, é Jesus Cristo. Não existia nenhuma necessidade, não há necessidade na Trindade. E esse ponto é importante. Porque não há uma ação divina por interesse próprio. É algo que está para além, ou extra-trindade. Então, meus irmãos, se tem alguém superior que poderia ficar onde está e não fazer nada, era o próprio Deus, o Filho de Deus. Mas ele entende e deseja servir. Ele vem para servir e não para servir de qualquer forma. E isso é maravilhoso. Ele é maior que todo, entretanto, se rebaixa. Antes de entender a humildade de Cristo, você precisa entender o ato de humilhação de Cristo. Você não pode analisar a humildade de Jesus sem entender a humilhação. Inclusive, isso ajuda você a lidar com a jornada da vida cristã. Porque muitos de nós queremos a humildade sem passar por humilhação. Você pede de Deus para ser humilde. Nós desejamos a humildade. Inclusive, esse tem que ser o desejo de todo crente. Ser humilde. Essa virtude nós temos que ter. Não existe como passar por essa vida como crente, discípulo de Jesus, e não ser humilde. Ou desejar ser humilde. Desejar a humildade é uma espécie de representação do reino de Deus. Que eu acho que poucas representações expressam tanto o reino de Deus como a humildade. Mas nós queremos a humildade simplesmente como uma escola que você senta e aprende uma fórmula matemática. Eu percebo isso ao longo dos 20 e poucos anos de pastor. Algumas pessoas, elas entram em crise pela trajetória e a vida que o próprio Deus conduz. Não entendem por que certas coisas acontecem com elas. Não entendem por que Deus permite certas coisas. Talvez seja você, nessa noite, com uma crise, porque não sabe por que tal coisa aconteceu com você. Não sabe, você sempre foi muito fiel a Deus. Sempre foi certinho ali com as suas contribuições, ajudando o próximo. Sua vida muito certinha. E você não sabe por que Deus permitiu você passar por tantas coisas e continuar passando. Algumas enfermidades que chegam na sua mente, no seu coração, na sua vida. Como isso é possível? Como pode um pastor definhar com depressão? Na verdade, nós estamos rodeados de males no mundo. Né? Como pode passarmos por tudo isso? Infelizmente, uma teologia muito sorrateira, destruidora, adentrou no meio do povo de Deus e cresceu bastante. É que toda e qualquer ação negativa na vida do homem é a ação diabólica. Porque Deus só dá o melhor porque Ele quer que você coma o melhor dessa terra. E aí você faz certas associações, conexões que são assim, destruidoras. Geram conflitos que não são uma simples forma de você questionar. Não, não.
envolve uma série de coisas. O ato de humilhação de Jesus é o seu caminho para a humildade. Hebreus fala que ele aprendeu o que aprendeu pelo que sofreu. E se nós fomos alcançados pelo Filho de Deus, Jesus não só passou pelo que passou, na verdade ele não passou pelo que passou para que você não pudesse passar por isso. A lógica é outra. Ele passa pelo que ele passa, para que você entenda que é possível passar por isso. E ainda permanecer em Deus. E ainda ser fiel. Porque a fidelidade não é uma questão de resposta positiva que Deus dá a você e você responde positivamente a Ele. Não é um toma lá da cá. A fidelidade de Deus é para além, muito além das nossas possibilidades. Muito além. Por isso que você entende certas falas do apóstolo Paulo. Quando eu quero, eu não faço. Quando sabe? E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Existe um conflito interno, mas eu sigo. Eu estou continuando, eu não paro. Porque fidelidade não é condicionada ao número de bênçãos que eu recebo. Por que nós aprendemos isso? Porque aquele que é o nosso início, princípio, que é o nosso exemplo, simplesmente, sendo Deus, não julgou a si mesmo ser igual a Deus, antes se entregou. Aquele que em nada tinha falta, entregou a si mesmo para ter falta. Ele fez um caminho de humilhação. O primeiro ato de humilhação do Cristo não é a cruz, mas a encarnação. E se você não entende isso, você não vai entender a jornada cristã. A cruz é um evento, sim, grandioso. Ela é central, mas não é o único centro. Quando você se converte, você olha uma cruz. Eu acho que é o John Stott, que ele fala que quando o Espírito Santo ilumina a consciência de alguém, ele é como um holofote que está atrás, ele apresenta e tem uma cruz diante dele. Ah, o holofote. Está em uma escuridão. Foca e tem uma cruz. Mas essa cruz não é o início. Faz parte, é um dos eixos centrais. Mas antes de uma cruz, tem uma encarnação. De um Deus que em nada tinha falta. E quando entrega a si mesmo, sua vida muda para sempre. Por quê? Deixa eu tentar ajudar você a entender isso aqui. Considere Jesus existindo em forma de Deus. Ele não considerava errado continuar sendo Deus, mas a si mesmo se rebaixa para andar entre nós. Esse ato de humilhação é explicado pelo termo kenosis, esvaziamento. Só que se compreende isso muito errado. Isso se tornou muito popular no meio evangélico. Porque muitos acham que Jesus deixou de ser Deus quando encarna. É por isso que a sua humanidade é tão exaltada. Mas a humanidade de Jesus não pode ser exaltada sem a consciência da sua divindade. Porque sem a consciência da sua divindade, ele é apenas um mero ser humano. E você não consegue fazer uma equação, entendendo que, sendo Deus, sem falta, Criador, meio pelo qual todas as coisas foram criadas, ele abre mão. Ele não deixa de ser Deus, mas ele não permanece assim para sempre. Quando Jesus Cristo encarna, e que se torna gente como a gente, a divindade estava ali. E aí um mistério muito interessante. Como essas duas naturezas estão ali habitando num único ser. É mistério mesmo. Você pode estudar pelas vias da teologia bíblica, exegética, sistemática. Nós vamos sempre encontrar um ponto, o mistério.
a habitação das duas naturezas. Nós vamos identificar as duas naturezas, mas nunca nós vamos entender completamente, porque não encaixa em nossa lógica. Somos limitados. E nós temos que ficar muito bem com isso. Não dá por vencido no sentido, eu sei, é um mistério, então não vou estudar. Não, é porque é mistério que nós temos que ter interesse investigativo de estudo. Mas assim, estava ali as duas naturezas. Só que quando ele se torna homem, é um ato irreversível. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele não volta para a sua mesma posição, da mesma maneira, da mesma forma. Ele para sempre será o Deus homem. Para sempre será o Deus homem. É por isso que o ato de salvação de Cristo é um ato eterno. Porque o seu ser foi afetado eternamente. E só alguém tão precioso, só alguém com uma natureza eterna, poderia entrar no tempo do homem, limitar-se a si mesmo, ou seja, diminuir a si mesmo, para que pudéssemos, de alguma forma, desfrutar de algum estado eterno. Mas só foi possível por um ato de humilhação. Ele se diminui. C.S. Lewis fala que Deus vai vindo, se despindo, né? Ele vai se despindo, saindo de um tempo, de algo fora do tempo, entra no tempo, vai se despindo até se tornar um óvulo no ventre de uma judia em oração. Está ali. Entrou. Tornou-se homem. Caminhou no meio de nós. Foi perseguido. E a sua perseguição começa na sua juventude. Na verdade, quando criança. Lembra o decreto dado pelo rei? Para que todas as crianças. Carnificina, meus irmãos. Deus precisou lutar pela própria vida. Ser protegido. Deus foi protegido. Como homem. E nós perdemos isso na trajetória, no nosso conhecimento lógico, no nosso desenvolvimento em discipulado. Por isso que quando nós falamos de humilhação e falamos de humildade, nós tratamos isso só de categorias mais técnicas ou experiências pessoais. Nós não olhamos para uma ontologia, para o ser de Deus e a figura do seu Filho. É por isso que o apóstolo Paulo vai tratar esse argumento aqui. Lembre-se de uma coisa, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam servir uns aos outros, se submeter, mas não é só um desejo. Não é uma submissão só pela submissão. É porque aquele que salvou você, em quem você está, fez isso. E ele fez isso. E custou algo na sua natureza. Por isso, o caminho para a humildade não pode ser apenas técnicas que você aprende, exercícios para a humildade. É uma entrega de toda a vida. Quem não entrega a vida não aprende a ser humilde. Simples assim. Por isso que é incompatível ser discípulo de Jesus e não ser humilde. Por isso que é incompatível ser discípulo de Jesus e não aprender com todos. Por isso que é incompatível ser discípulo de Jesus e não ouvir o mais simples. E talvez você não consiga, porque você foi massificado por uma teologia de grandeza reversa. Você aprende com os melhores e com os grandes. E não sabe que numa comunidade cristã, numa família espiritual, você aprende com todos, porque você se submete a todos.
É algo bombástico que eu vou falar aqui. Por favor, ouça isso com muito cuidado. Quem não se submete a um irmão tem uma falsa submissão à liderança. Vou repetir isso mais uma vez. Quem não se submete a um irmão tem uma falsa submissão à liderança. Porque você não foi criado para se submeter só a grandes ou pessoas superiores a você. Você nasceu de novo para ser como Jesus, que sendo grande, se fez pequeno, para aprender com os pequenos e assim olhar nos olhos dos grandes. Porque Jesus poderia olhar nos olhos dos governantes? Porque ele poderia confrontar os grandes? Porque seu caminho era com os pequenos. Porque ele protegia aqueles que estavam à margem. Porque ele protegia aqueles que estavam desprovidos de alguma ajuda. Observa as atitudes de Jesus, Jesus histórico. O Jesus que entrou na história, que até hoje é objeto de investigação. Porque para de alguma forma, tentar chegar na humanidade ou na história de Jesus, nós temos que fazer alguma espécie de anulação da sua divindade, porque não é possível. Só um ser que ou ele é divino ou ele é humano. Como alguém pode ter tanta misericórdia assim? Ah, porque ele é Jesus. Ah, ele é Jesus. Ah, eu não sou Jesus. Já falou isso? Já? Ô irmão, perdoa. Ah, só Jesus perdoa. Só Jesus perdoa. Qual o problema com a fala? É que você está falando que serve alguém onde você não desperta o mínimo interesse de ser como ele, pelas vias corretas. Deixa eu continuar. É uma aplicação direta, né, gente? Uma aplicação direta. Assim mesmo esvaziou-se, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. O esvaziar que a Bíblia fala não é algo separado de tornar forma de servo. Às vezes nós não temos ideia do que ele se esvaziou. E depois de ter se esvaziado, ele tomou forma de servo. Mas não é isso. O melhor entendimento aqui é esvaziar-se é tomar a forma de servo. Qual o caminho de esvaziar-se de si mesmo? Servindo. Quando Paulo fala, tenham em vocês o mesmo sentimento que estava em Jesus Cristo, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Não é isso que está na sua Bíblia? Ele está nos dando um caminho. Que não existe serviço real sem o esvaziamento. Quem está cheio de si não consegue servir da forma certa. Você sabe por quê? Não consegue? Porque você sempre vai categorizar você, ou muito por cima ou muito por baixo. Olha, nós precisamos fazer tal coisa em tal lugar. Não. Porque esse não é o meu ministério. Eu sou muito melhor do que simplesmente lavar um banheiro. Eu sou melhor do que guardar carros lá fora. Ah, Deus não me chamou para tal coisa. Ah, tenho que conversar com fulano de tal e ninguém aguenta mais conversar com ele também, não. Esgotou todas as minhas fichas. Não dá mais. Eu sei que às vezes é bem puxado. Mas quem assume forma de servo tem por consciência a graça do qual foi alcançado. Jesus é para sempre Deus homem.
para que os homens entendam que não existe, que estar nele, estando nele, não existe outra forma de se viver, senão sendo servo. Por isso que a igreja de Jesus Cristo precisa caminhar para essa relação de família espiritual, de fato. Não se trata de um ser humano um pouco superior chegando e tentando ser alguma coisa. A encarnação é impressionante. É onde o próprio Deus se torna um de nós, vem ao mundo para triunfar sobre o mal, o pecado e a morte. Mas quando ele chega, não tem repórter esperando. Não tem. Não tem um público. Você sabe que o apóstolo Paulo traz isso aqui para combater algo? Eu gosto muito do comentário exegético do Gordon Fee dessa passagem. Tem um outro teólogo também, o Douglas Moo, que fala, ele entra no mesmo caminho. Onde ele fala o seguinte, que às vezes nossa motivação de continuar servindo na comunidade da fé, servindo nossos irmãos e trilhando uma vida, é porque nós queremos de alguma forma um elogio que nos motive a continuar fazendo. Elogios são bons, porque de fato, principalmente aqueles que reconhecem que essa é a sua linguagem de amor. Mas elogio não pode ser um combustível. Talvez um aperitivo na jornada, uma graça imerecida. O que deve motivar você não é o quanto estão aplaudindo o seu serviço, a sua entrega. E alguns querem ser reconhecidos porque apenas estão indo na igreja. Não, mas eu estou na igreja. Eu estou indo aos domingos. O que precisa mais? Ou seja, minha presença basta nesse lugar. O grande problema é que você... Oh, Deus, me ajuda a falar isso. É que com tal pensamento, você é um péssimo representante da encarnação de Cristo. Seu público não é algo espetacular. E o público do povo de Deus são pessoas invisíveis. Já parou para pensar? Que boa parte do que você faz não é observado por quem você quer que seja observado? Você não tem a consciência que seu público é invisível. Que sua glória talvez não seja terrena. E não é. E não é. A humildade de Jesus e a sua humanidade estão numa correlação tão profunda que estão entrelaçados. E não temos outro caminho a seguir, senão esse. Mas, olha que interessante. Se o primeiro ato de humilhação foi a encarnação, o ápice dessa humilhação não vai ser a cruz. A cruz é o meio disso tudo, é o centro. O ápice dessa humilhação também é a glória da exaltação. Quando aqueles que entenderam a quem estão servindo passam pelo mesmo processo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e Jesus fala isso, quando vocês forem perseguidos, humilhados em meu nome, aprendam uma coisa, é que vocês estão exatamente trilhando o caminho que eu estou trilhando. Não é uma perseguição porque você é um péssimo ser humano. Porque crente faz isso. Estão me perseguindo, e a perseguição, quando você observa, é porque ele é um péssimo funcionário. Um péssimo aluno. Um sujeito que é difícil de conversar, sem misericórdia, interesseiro. Não estende a mão para ninguém, a não ser que estendam para ele. E aí ele é perseguido e acha que essa perseguição é por causa de Jesus Cristo. Não, é porque você
representa muito mal a Jesus. Mas existe uma perseguição, porque você não se molda aos padrões do mundo. E você continua prosseguindo e seguindo. É alguém que não entende como você, que vive no século 21, 2025, continua seguindo a Jesus Cristo, seguindo alguém que você não conseguiu ver, mas acredito que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E que continuam desenvolvendo a sua fé, que estende as mãos para o necessitado, mas estende misericórdia, porque sabe a graça que recebeu. E que muitas vezes é pisado, humilhado pela fé que tem. Sangra, chora, mas sorri no final, porque sabe que a sua glória não está nos aplausos do mundo, mas de um povo invisível. Um grupo invisível. Falar da humilhação de Jesus é desconfortável, porque é uma contracultura absurda. Quem é você quando você não faz o que você quer? Quando você precisa fazer o que você não quer fazer? Quem é você quando você é contrariado? Quem é você quando pisam no seu calo? Quando cheio de razão, você quer provar por A mais B que você está com a razão. E sendo que para que Deus opere uma obra, você precisa ter apenas um ato. Abrir mão da razão para que outros possam ser alcançados pela graça de Deus. Onde está a gentileza que cativa diante daqueles que reconheceram e estão no Cristo que se humilhou? Sabe um ponto interessante aqui? Imitar Jesus resulta em servir e nos unir aos nossos irmãos. E aí, ele vai para um. Só 2 pontos aqui. Só 2 pontos. Esse primeiro, mostrando que Jesus é Deus e o que aconteceu com ele, que agora, exatamente agora, ele está à direita, à destra de Deus Pai, como vice-regente do universo, com as marcas da crucificação, no seu corpo glorificado. Não existe reversão disso. Jesus não voltou para a sua mesma forma. O ato de entrar no temporal e ressuscitar na temporalidade, na história, muda tudo. Inclusive na sua physis, no seu corpo. E ele se humilhou. E quem exalta é o Pai, e não ele a si mesmo. É por isso que Jesus tinha uma séria dificuldade de falar sobre os seus atributos. Ele sempre apontava para o Pai. Porque um servo de Deus, ele não está preocupado em anunciar aquilo que ele considera seus atributos. Ele deixa a própria comunidade de fé, por meio do Espírito, reconhecer isso. Eu falo sempre para as pessoas. Se alguém começa falando que a sua virtude principal é a humildade, ele não é. Se alguém fala assim, eu estou sendo humilde com você, não está. Porque só existe um que pode afirmar ser humilde. É aquele que teve a sua vida transformada para transformar outros. Isso mexe conosco, gente.
Isso tem que mexer com todos nós. Reconhecer Jesus como Senhor significa que eu não posso mais caminhar da maneira que eu quero, da forma como eu quero, nas categorias que eu quero. Quando ele fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é só imite a minha atitude, é torne-se um pequeno Cristo. Alguém que possa, no mundo ou na comunidade, olhar para você e falar assim, olha, é um desafio. E o meu desafio é tentar ser como você. Chegar, né, esse ponto onde Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus, sou de Cristo. Por enquanto, falamos assim, segue as minhas palavras, mas não segue muito o meu exemplo. Mas tem que chegar uma hora que você tem que olhar e falar assim, segue a minha vida. Mas o primeiro ponto aí é não fugir da humilhação, porque é a escola da humildade. Essa imitação envolve serviço e união aos nossos irmãos. Veja que, no fundo, o objetivo de Paulo é mudar a forma de pensar e agir das pessoas. Ele fala sobre exortação, consolo, afeto, comunhão, pensar a mesma coisa, agir de maneira semelhante. E nossas vidas, elas trilham um caminho. Nós temos que lidar uns com os outros. Não tem como viver a vida da igreja sem ter que lidar uns com os outros. Você não pode. Eu amo Jesus, mas não sei muito bem. Eu não consigo lidar com a igreja, mas eu amo Jesus. Não tem como. Você ama Jesus? Ele vai colocar você no meio de um povo. Primeiro para o povo aprender a amar você e depois para você aprender a amar um povo. Porque esse amor será um caminho de transformação mútua. É exatamente porque nós temos que estar numa família de fé. Nenhum de nós somos chamados para vivermos isolados da comunidade, mas para sermos parte da comunidade cristã. E isso gera atrito. Gera atrito. A maior ofensa que você pode fazer à cruz é de tentar viver uma vida em Cristo longe da comunidade da fé. Porque foi exatamente o que ele fez quando na cruz ele quebrou o muro que separava. Efésios 2. Ele pregou isso essa manhã. Lá na meta. Você sabe o que tem que acontecer com você? Torna-se membro da Mosaico. Beleza. Ame as pregações do pastor Edu, do Kleber. Ame as escolas. Mas algo vai começar a mudar em você. Porque o seu amor maior não é só aquilo que capturou você, mas a transformação que Deus está fazendo na tua vida, enquanto você convive com pessoas que são bem diferentes de você. Bem diferente. E pode ter certeza, vai ter um atrito. Não vai ser fácil. Conviver com certas pessoas não é fácil. Talvez você possa estar pensando, nossa, Deus me ajuda a conviver agora com fulano de tal. Mas já parou para pensar que você pode ser o fulano de tal de outra pessoa? Você pode ser uma pedra no sapato de alguém. Mas é nessa maneira, e é dessa maneira que nós estamos caminhando. Precisamos imitar a Jesus Cristo. Paulo mostra que aqui, que a teologia da redenção é a base para vivermos o dia a dia. Você quer saber como lidar com seu irmão? Quem quer? Quer aprender a amar o próximo? Quer aprender a amar o próximo? Quem quer aprender? Quem aqui é corajoso e fala assim, eu preciso aprender a amar o próximo? Quem? Quem não levantou a mão, aprendam com ele. Tá? Com alguém.
Se você deseja aprender a amar o próximo, aproxime-se do próximo. A escola do amor não é uma escola que se aprende na solitude. Não pense que você está pedindo amor e um dia você vai sair, abrir as portas e falar assim: ai meu Deus, agora estou amando todo mundo. Não, não seja bobo. Não seja infantil. Não use a espiritualidade para se esquivar da sua responsabilidade. Faça o seguinte: a escola do amor só acontece quando nós nos envolvemos nas nossas diferenças, dificuldades, nas nossas formas de pensar e ver o mundo. E assim nós estamos desafiando uns aos outros e aprendendo a submeter uns aos outros. Volta a um ponto que eu mencionei aqui. Sem a submissão mútua, nós temos uma submissão falsa para a nossa liderança. Você tem um time. Você é devoto a alguém. Que um dia que esse alguém não está mais na comunidade, a comunidade não tem mais você. E talvez você está aqui na Mosaico por causa do Edu, por causa da Nick, ou porque você gosta de algo. Se um dia esse algo acabou desse lugar, pronto, você não está mais. Mas isso tem que mudar. O que precisa transicionar aqui é o seguinte: eu fico porque eu aprendi com Jesus a amar, a honrar e submeter. Eu posso ter iniciado por causa de algo, mas não fico por causa disso. Você pode ter iniciado na Mosaico porque você estava cheio. Eu não aguento mais as igrejas. Pronto, encontrei um lugar maravilhoso. Aconchegante, lindo. Muito acolhedor. Ainda bem. E algumas pessoas lutam, por exemplo, para a igreja não crescer. Você sabia disso? Tem pessoas que lutam para a igreja não crescer. Elas acreditam que o problema da igreja está no crescimento. Elas ainda estão pautando a relação do querigma, da koinonia, com as suas experiências traumáticas. O problema da igreja não está no crescimento. O problema da igreja está na falta de maturidade que você precisa ter e ainda não deixa o Espírito trabalhar para você ter. A igreja pode crescer. E se você amadurece, você se torna um ajudador e não um peso. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos traz algo muito mais incrível. Ele fala: olha, eu estou indo e talvez eu não volte mais, mas me deixa aí tranquilo, sabendo que vocês não são mais crianças na fé. E que as crianças que estarão se aproximando de vocês irão aprender a ser crentes maduros e não birrentos. Por isso, avise as irmãs fulana de tal. Leia a carta aos Filipenses. Não é uma pancada, é uma carta de amor que nos ensina a trilhar uma jornada de verdadeira humanidade. E eu finalizo a mensagem de hoje. Não sei quanto tempo tem, mas eu quero... Talvez seja curto ou longo. Quanto tempo tem aí? Não é infinito, não. Eu estou querendo finalizar, os irmãos estão cansados também. Alguns estão assustados, olhando para mim assim. Esse cara chegou muito rápido aqui, do nada. Não estava aqui, chegou e está falando um monte de coisa aqui para a gente. Se você entender essa verdade, você vai fazer coisas incríveis. Não diante dos homens, mas para a audiência invisível. Nós precisamos de interesses básicos que nos unem na nossa forma de viver. Paulo lembra que vocês são um povo de Deus, pertencente a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e vocês têm uma identidade básica que supera qualquer outra coisa. Uma pergunta para todos nós aqui. O que é ser seu irmão?
Se alguém perguntasse assim, ô fulano, como é ser seu irmão, hein? Como é servir com você? O quanto seu irmão tem de você e o quanto você tem dele. Se você tem uma autoestima, você acredita sobre você e fala, eu sou incrível. Olha, eu posso ter defeito, mas sou melhor que muitos. Pode ter certeza. E aí, sabe o que nós fazemos? Uma equação cínica. Nós justificamos os nossos erros pelo desastre que é a vida do outro irmão. Fazemos demais. Eu posso até ser bem difícil, mas como fulano de tal, não sou. E aí, ficamos confortáveis. Só que aí o caminho de um ego está se opondo ao ato de humilhação. O que é ser seu irmão? Como é ser seu irmão? Como é conviver com você? O quanto nós temos um com o outro. Não estou dizendo de uma utopia, de todo mundo viver na casa de todo mundo, e uma comunidade onde todo mundo se ama. Sabe, algo, maravilha, nossa, isso aqui é lindo. Eu estou falando de vida real. O quanto que você se sacrifica do seu sono, do seu tempo, dos seus desejos, para que uma comunidade de fé seja edificada para a glória de Jesus. Meus irmãos, isso fala muito. O que é ser irmão? Significa, isso fala demais o que é ser seu irmão. Demais, demais. Não é o quanto que você decorou da Bíblia e o quanto tempo de crente você é. É o quanto que a sua família tem de você. Paulo está falando isso aqui. Sejam os imitadores de Jesus. Siga, tenha o mesmo sentimento. Não doe só o que não te custa. Doe o que custa. Inclusive, se afeta você para sempre. Porque a vida em Cristo só vale a pena se nos custar algo. E às vezes custa uma vida. Uma vida. E assim nós vamos. O problema é que a gente cresce. E continua com a mesma atitude. De neném. Isso é terrível, né, em um adulto. Isso é terrível em um adulto. Homens adultos, mulheres adultas, achando que a igreja e a família existe para satisfazer as suas necessidades. Comece a olhar para o lado e coloque-se como um servo. Aprenda a sentir dor e a dor do seu irmão. Você sabe que cada um luta com um pecado diferente? Meu irmão. Tem pessoas que lutam com pecado aqui. E o problema é que elas estão lutando sozinhas. Primeiro, pelo orgulho. Segundo, que nós não temos condições de ouvir a respeito do pecado do meu irmão. É por isso que é melhor fazer de conta. Fazemos de conta que todo mundo está bem e todo mundo faz de conta que se ama e assim nós vamos seguindo. Só que essa não é a vida real. A vida real é outra. E a vida da santificação é outra. A gente, como família, precisamos ser pacientes e conseguir enxergar o mundo pelo olhar do outro. Entender a dor do outro. A vida é muito mais do que ser servido, é servir. O que você é com cada um dos seus irmãos aqui? Sua maneira de pensar tem que mudar. Um exemplo como pensamos acerca de nós mesmos. Em primeiro lugar, David Foster Wallace, um escritor. Não é cristão, era cristão, um filósofo. Conta uma história em um dos seus livros. Que ele estava no supermercado e aí, no caixa do supermercado, ele estava muito irritado, porque a fila estava muito grande.
Alguém ficou assim? E aí, a pessoa que estava passando as compras estava numa lentidão absurda. Ele não aguentava mais. E ele pensando ali, eu sou muito azarado. Ele não é crente, tá? Então não fala misericórdia. Eu sou muito azarado. Eu só escolho a pior fila. Hillary é um pouco assim também. Quando a Hillary escolhe uma fila do supermercado, eu já sei, vamos demorar. Ela sempre escolhe a pior fila. Lembrei dela agora. Ele contando, e ali aquela senhora passando, e na frente tinha um senhor, falou, olha, se você fosse minha funcionária, você seria demitida hoje. E ela continuou. Parecia que ela não queria estar ali, ou a mente não estava ali. E todo mundo reclamando. Ela estava bem devagar. E aí chega um momento que ele chega na frente do caixa, aí ela pergunta, você vai pagar com cartão? Aí ele falou, sim, eu vou pagar com cartão. Só que quando ele busca a carteira, não tinha nada ali. Ele falou, nossa, demorou tanto. Agora eu vou ter que voltar, não está aqui, ela não vai esperar. Aí ele falou, olha, eu vou ter que voltar em casa. Ela falou, não, tudo bem. Eu tenho um dinheiro aqui. Eu pago, depois você volta. Aí ele falou, não é possível, deve ser um anjo. Alguém não faria isso. Aí ele perguntou, você está bem? Aí ela desabou em choro. Foi a primeira pessoa que me perguntou hoje se eu estava bem. Ontem, meu pai foi diagnosticado com um câncer. E não tem mais jeito. E a única maneira que eu tenho de ajudar ele é trabalhando. Minha cabeça está lá, mas meu corpo está aqui. Aí ele pensa no seu livro, como alguém com um pai doente, sofrendo todo tipo de ofensa nesse lugar, ainda decidiu pagar pela minha compra, acreditando que eu voltaria. Ele fala assim, eu não conheço a religião, mas a única pessoa que eu, talvez, no seu personagem, que seria capaz de fazer isso, era Jesus Cristo. Mas por que eu falei de Jesus Cristo? David Foster Wallace, se eu não creio nele. Porque talvez Jesus Cristo seja o único capaz de contradizer uma lógica. E é um tipo de povo que o serve. E lá no final ele repete Umberto Eco. Ele fala assim, se os crentes imitassem mais a Jesus Cristo, talvez acreditássemos mais nele. Tenham em vós o mesmo pensamento que estava em Jesus, que sendo Deus, não considerou ser Deus, mas humilhou-se e sendo servo, aprendeu o caminho da humildade. Que Deus nos ajude a entender a humanidade de Jesus, a humildade de Jesus, e assim nos tornarmos uma igreja que faça com que o futuro faça sentido. Porque não é só o futuro, não é só o que você pensa sobre o futuro que posiciona você no agora. É a forma como você vive que traz sentido para o futuro. Se nós esperamos um reino, a única forma de viver e fazer com que esse reino seja desejado é repetir o que Jesus fez, por meio da consciência de quem Ele é. Amém? Posso orar por vocês? Obrigado por ter esperado todo esse tempo aí. Espero ter contribuído com os meus irmãos e minhas irmãs nessa noite. Pai querido, eu agradeço, Senhor, por esse tempo maravilhoso, onde nós aprendemos que aquele que em nada tinha falta entrou na história
E tendo tudo, agora não tem nada, ao ponto de falar, o Filho do Homem não tem onde repousar. Aquele que poderia ser e fazer de tudo, decidiu não ser. Pai, ajuda-nos, que nós queremos ser tanto. Nós estamos seguindo a Jesus. E humildade não se aprende em sala de aula, mas se aprende com a vida e convivendo em família. Ajuda-nos, Senhor, que tenha em nós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Oro pela minha família Mosaico. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Du.